Vamos falar agora sobre reforma ministerial. Em entrevista exclusiva ao âncora da CNN, Márcio Gomes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comentou a possível reforma ministerial que o Centrão almeja e afirmou que é importante manter um voto de forma republicana. A base interna do presidente da República são 130 deputados. Com isso, ele não legisla, com isso, ele não governa, com isso, ele não aprova as leis que precisa. Nós vivemos, Márcio, num presidencialismo de coalizão, que eu debato, que eu enfrento. E o modelo que o governo escolheu, não o Congresso, foi o de ceder espaços em ministérios para partidos políticos. Porque os partidos de centro ou centrão chamados são diferentes daquele que não votaram no Lula e estão no governo, na primeira composição, lá depois da PEC da transição. Então, isso não é importante no sentido da aprovação das matérias que são importantes para o governo. Para nós, e eu digo, tanto para o meu partido, que é o progressista, como para os republicanos, quanto para a parte grande do União Brasil, enfim, todos os outros, é importante, sim, que os deputados saibam que fazem parte de alguma base, porque eles estão votando até hoje de maneira republicana, pensando nas matérias de interesse do país. Quando as matérias que vierem, Márcio, forem de interesse do governo, o governo terá, sim, dificuldades no plenário do Congresso Nacional. Agora, Denise, há uma mudança de comportamento no Congresso Nacional. Eu já ouvi de vários parlamentares que o que mais interessa aos parlamentares é justamente o comprometimento do envio de recursos de emendas parlamentares. É evidente que a participação de alguns ministérios, isso até possa pesar um pouco, mas o foco mesmo é a questão do comprometimento por parte do Palácio do Planalto de recursos dessas emendas. Leandro, há toda uma tentativa aí dos parlamentares de liberar as emendas, porque essas emendas, a maioria delas é de liberação impositiva, ou seja, o executivo tem que liberar. Só que o governo vai segurando para ver se deixa depois isso aí para restos a pagar e vai liberando ali a conta a gotas. O que me disseram na semana passada, na sexta-feira, um deputado me disse, olha, nós estamos recebendo só até agora 40% das emendas do ano passado. Esse ano ainda não tinham começado a liberar as emendas ali, as impositivas, aquelas individuais que todos os parlamentares têm direito. E o que o governo faz? Vai segurando na boca do caixa. Empenha, né? Ou seja, separa ali o recurso, mas não libera. E aí, não sendo liberado, pode cair no final do ano nos restos a pagar, que foi o que aconteceu com grande parte do orçamento do ano passado. E é esse orçamento que o governo está liberando agora. Mas não é só isso, eles querem as emendas, mas olha, o deputado adora um carinho. Quando vai um ministro para o estado de um determinado parlamentar, ele quer que esse ministro convide os parlamentares daquele determinado estado para acompanhar a visita, o lançamento de uma pedra fundamental, até isso eles estão topando. Eles precisam disso para mostrar prestígio junto às suas bases eleitorais. E se o governo, o ministro não chama, o governo não libera as emendas, não resta nada para eles poderem ali mostrar que eles têm força perante o governo. E também tem uma coisa, essa história da reforma ministerial que o presidente da Câmara falou, o que eu tenho ouvido é o seguinte, as pessoas que estão aí, tanto o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco, quanto o outro deputado, André Fufuca, que é líder do Progressistas, eles já estão praticamente humilhados, porque já se passou um mês e eles não viraram ministros. Essa reforma, vamos lembrar aqui, eu até falei dela aqui em outras oportunidades, aqui mesmo na CNN. Ela está aí no noticiário, no dia a dia, desde meados de julho. Era para ter saído no final de julho, não saiu. O presidente Lula está empurrando isso com a barriga, porque cada um que chega e diz assim, olha, a reforma tem que sair agora, ele diz o seguinte, o senhor do tempo sou eu. Ele quer ter o controle dessa situação e dessa reforma. Vai esperar decantar, porque quanto mais mexe, pior fica. Essa semana mesmo, a gente ia ter aí, falou-se muito na semana passada, que o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, iria deixar o governo. O que aconteceu?
o PT do Piauí deu um pulo de 2 metros, porque disse, olha, para colocar André Fufuca, que é ligado ao presidente do Progressistas, que é Ciro Nogueira, oposição ao presidente Lula, que todo dia fala mal do governo em todas as redes sociais, no plenário do Senado, em entrevistas, enfim. Eles não querem ali dar esse ministério tão importante para um aliado do presidente do Progressistas, que é a oposição. Vai ter que esperar. Por isso o Lula resolveu aí pisar no freio. Ele conversou com Arthur Lira, na quinta-feira. Eles tiveram ali um olho no olho. Vejamos o que vai sair disso. O grande teste desse olho no olho vai ser esta semana a votação do arcabouço fiscal. Vejamos se vai sair, Leandro, porque a reforma vai esperar mais um pouquinho. Magno, esse delay vem sendo criticado pelo parlamentares do Centrão. A Denise tocou num ponto fundamental. O presidente Lula empurra com a barriga porque pode empurrar com a barriga nesse momento em que há um certo espaço entre votações super importantes para a qual o presidente precisaria contar com uma base significativa. Agora, com o reaparecimento de pautas importantes, parece ser quando os movimentos de fato começarão a acontecer. Lula tinha pouco incentivo para colocar o PP e o Republicanos no momento mais calmo de notícias. Traria muita atenção para o embarque de duas siglas bastante alinhadas ao ex-presidente Bolsonaro, que fizeram parte de forma significativa na sua gestão. Lula está aprendendo rápido as diferenças entre 2002 e agora. Agora, os partidos estão internamente mais pulverizados, então é difícil se encontrar uma liderança que, uma vez posta no ministério, trará todos os votos do partido consigo. A gente viu alguns exemplos nesse ano, principalmente no União Brasil. E agora os parlamentares estão, sim, muito mais empoderados. Se anteriormente a sua forma de obter recursos era ter um aliado no ministério que, por sua vez, nomearia aliados em seu estado e aí, indiretamente, ele se beneficiaria, hoje, com o acesso às emendas impositivas, com a emenda PIX, com a RP9, ex-orçamento secreto, os parlamentares têm outros mecanismos de atuação direta em seus estados, muito melhores, muito menos custosos do que ter um aliado do presidente da sigla ocupando um ministério que poderia, porventura, acabar por beneficiá-lo. Mas, hoje, com a emenda, você busca direto o investimento na cidade de interesse do parlamentar, no seu reduto eleitoral, ou seja, a sua dependência do Executivo e dessas nomeações do Executivo são hoje, Leandro, muito menores do que foram no passado.